Teste. Olá, boa noite. Só para eu saber se vocês estão recebendo o meu áudio, tem uma caixinha de chat aqui embaixo. Vocês poderiam preencher nessa caixinha alguma coisa. Uma coisa que eu estou vendo aqui é que as fontes não estão legais. Só aguardar mais uns momentinhos, ver se chega mais gente aqui para o evento. Vocês estão me escutando? Ah, excelente. Só aguardar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém. Esse é o primeiro evento de hoje, tem um agora e um em seguida, de 10 às 11. Só aproveitar nesse meio tempo. Percebi que as fontes aqui não estão legais. Pronto, esse aqui está com uma fonte melhor. Bem, senhores, boa noite. Eu sou o Carlos Vasques. Esse material que a gente compartilha hoje é sobre automação de testes funcionais, abordando 4 mitos aí sobre esse tema dos testes funcionais. A Fato, ela é uma empresa que se posiciona no fornecimento de soluções de desempenho e nesse âmbito ela atua com diferentes serviços. Então, nós temos serviços sobre estimativas, análise de produtividade, governança de TI, quantificação e benchmarking e requisitos. E esse assunto de aceite está inserido nesse espaço da avaliação do desempenho, porque se requisitos nos permite saber o que é necessário, saber pedir, se métricas e estimativas nos permitem avaliar o quanto se deve investir, o quanto se deve pagar, o aceite é o que nos permite avaliar se o que eu estou obtendo é o que eu precisava, né? Então, peço para que vocês deem preferência
a uma conexão de banda larga. Eu não vou fazer uso de webcam, eu estou em viagem e estou inseguro com a conectividade aqui da minha internet, então vou trabalhar com os slides e a voz. Você tem como configurar o idioma na bandeira que aparece aqui no topo do seu ambiente. Os slides eles estão em espanhol porque, na verdade, eu tinha trabalhado para o evento de 10 às 11 e só há pouco que eu tive notícia do evento em português de 8 às 9, né? Então, mas eu acho que isso não vai ser um impeditivo. A gente pretende gastar em torno aí de 45 minutos. Caso vocês queiram se manifestar quanto a algum ponto, sintam-se à vontade de preencher nesse campo de caixa de texto que tem também nesse ambiente. E quem tem certificação de PMP, esse evento você pode solicitar um PDU referente a ele, né? Esse material está sendo gravado, vai ser publicado nas nossas redes sociais, para depois, caso vocês tenham interesse de assistir novamente ou compartilhar com algum colega, terem acesso a esse conteúdo, né? Então, o primeiro ponto aí que eu penso que seja relevante colocar em pauta é o que a pessoa entende quando se fala de automação de testes, né? Então, algumas pessoas podem escutar desenvolvimento orientado a teste, TDD, né, para fins de testes unitários. Ou então, a utilização de alguma ferramenta que faz captura, gravação, reprodução da interface gráfica. Desenvolvimento de scripts para testes que não são passíveis de realização apenas com esse tipo de recurso, de recording and replay. Também associam esse termo de automação de testes a testes de carga, testes de desempenho e testes funcionais e testes de segurança. Então, é bastante amplo o que se depreende, o que se entende quando se fala de automação de testes. Para efeito desse trabalho, a gente vai considerar que a automação de testes é a aplicação e implementação de tecnologia de software, de desenvolvimento de software, ao longo de todo o ciclo de vida de testes, com o objetivo de aperfeiçoar os resultados e o desempenho desse trabalho de testes. Primeiro ponto que acho que é interessante a gente comentar quando discute sobre testes manuais e a sua automação é que tudo que você faz em termos de testes manuais, você pode, em alguma medida, automatizar, né? Então, a automação de testes, ela aperfeiçoa esses testes manuais, quando você prioriza a automação de determinadas atividades que dificilmente você consegue fazer manualmente. A automação de testes é uma atividade de desenvolvimento de software e ela não substitui as habilidades analíticas, conhecimento sobre estratégia de testes e entendimento sobre técnicas de testes que cumprem o papel de infraestrutura, de base para a automação dos testes, né? Na verdade, a gente não consegue separar claramente o teste manual do teste automatizado. Eles são interconectados, eles se complementam de várias maneiras. O teste automatizado ele é
o insumo, ele cumpre o papel, quando a gente fala que teste automatizado é desenvolvimento de software, várias das atividades do teste manual cumprem o papel de requisito para a automação de testes. E, de certa forma, o teste automatizado, ele não se limita a teste que é feito sem a atuação de uma pessoa, né? Então, o pessoal chama de teste headless, né? Você tem o teste automatizado também com o monitoramento de uma pessoa acompanhando aquele teste. Então, a gente primeiro percebe que quando a gente fala de teste automatizado, a gente tem uma amplitude muito grande, né, que varia em diferentes níveis. A gente tem teste automatizado no nível de unidade, eu quero fazer um teste, um método, ou no nível de um componente, o teste componente, quando você quer fazer o teste de um conjunto de métodos empacotados num componente, o teste de integração, quando você quer fazer o teste das integrações desses componentes com APIs internas, APIs externas, entre componentes. O teste de sistema, que é o teste vamos chamar teste funcional, né, realizado pela equipe de desenvolvimento, e o teste de aceitação, que é o teste onde o usuário homologa aquele produto que foi solicitado, né. Tem também o teste alfa, que são testes já pós-aceitação, para onde, no caso do alfa, o usuário ele utiliza no ambiente do desenvolvimento, e o teste beta se utiliza no ambiente do próprio cliente. Então, quando a gente fala testes funcionais, a gente, no fundo, está falando testes da interface com o usuário, no âmbito dos testes de sistema e no âmbito dos testes de aceitação. Então, o foco dessa conversa de hoje está nesse âmbito mais restrito, que se refere à automação de testes funcionais por meio das interfaces com o usuário, no teste de sistema e no teste de aceitação. Então, o que a gente quer dizer por teste funcional é que a gente vai testar determinadas funções do sistema, alimentando essas funções com entradas e examinando as saídas resultantes dessa execução, né? Tipicamente, esses testes funcionais, eles estão no âmbito dos testes de regressão, né? O que são os testes de regressão? São aqueles testes que o principal objetivo é avaliar se uma intervenção que está sendo feita no produto não estragou alguma coisa que antes estava funcionando, né? Então, a ideia é avaliar se um novo ciclo de desenvolvimento, uma melhoria, não estragou alguma coisa que anteriormente funcionava bem, né? Então, garante que um software desenvolvido previamente e testado, ainda que se executa da mesma forma, depois de ter sido modificado, integrado com outro software, né? Então, o primeiro mito aí que a gente coloca em pauta é a questão de que a automação substitui o teste manual, né? Então, por que eu estou fazendo teste funcional automatizado, eu não preciso ter um trabalho relacionado ao teste manual? Bem, observa que no início da minha conversa, eu comentei que a automação de teste é desenvolvimento de software e que uma parte dos produtos da disciplina de teste é
cumpre, né, o papel de requisito para esse desenvolvimento de software, né? Então, os scripts de automação, eles, na verdade, vão ser tão bons quanto os profissionais que estão elaborando esse script e que elaboraram os casos de usos manuais que eu estou transladando de um caso de uso manual para que ele seja, um caso de teste manual, para que ele seja executado de maneira automática, né? Quem sabe, com os avanços aí que a gente encontra na inteligência artificial, isso possa mudar aí a médio ou longo prazo, né? Mas eu acho que até então, estimo aí que uns 15 anos, né? Esse profissional, ele seja necessário, principalmente por causa das capacidades analíticas, né, da sua capacidade crítica, aplicado à definição de 3 elementos. O primeiro elemento é qual o conjunto de funcionalidades que será incluído no escopo da automatização, né, da automação. Então, as pessoas não vou automatizar tudo. Todas as funcionalidades vão ter o teste funcional automatizado. Isso é um equívoco. Deve-se priorizar, né, um subconjunto daquelas funcionalidades como um todo que vão ser objeto de automação. Uma vez que a gente tenha essas funcionalidades que vão ser objeto de automação, eu tenho um conjunto de casos de teste dessas funcionalidades que vão ser objeto de automação. Não é porque uma funcionalidade está tendo o seu teste automatizado desenvolvido que todos os casos de teste daquela funcionalidade vão ser também incluídos. Então, esse profissional tem que avaliar quais vão ser as funcionalidades que vão ser incluídas na automação, quais vão ser os casos de teste dessas funcionalidades que vão ser incluídos. E importante não se limitar ao que existe de casos de teste manuais já definidos, né? É possível que durante o trabalho de desenvolvimento da automação, dos scripts, dos robôs, né? A automação de teste consiste em robôs que realizam o papel de uma pessoa, ele identifica um cenário que não estava previsto nos casos manuais, né? Até pela possibilidade de realizar milhares de casos de uma maneira muito rápida quando comparado ao teste manual, né? Esses pontos, eles se tornam mais relevantes, principalmente quando a gente considera o nível de estabilidade da interface com o usuário, né? Então, um dos pontos que... por que eu não coloco tudo automatizado, né? Tudo com teste automatizado? Por causa que mesmo trabalhando com as ferramentas mais modernas, conforme eu modifico a interface com o usuário, eu acabo tendo que redesenvolver boa parte da automação de teste, ou pelo menos revisar e revisitar o material que eu já produzi sobre o assunto, né? Então, o primeiro ponto aí é que, mesmo que a gente tenha essa figura dos robôs, esses robôs não vão cumprir de maneira completa a função dos profissionais de teste que trabalham atualmente, né? Sempre lembrando que a gente está comentando de testes funcionais naquele âmbito do teste de sistema, do teste de aceitação, com a substituição de um usuário humano por um usuário robô. Então, o segundo mito é exatamente que a automação de testes começa pela interface com o usuário, pelo teste funcional, né? Porque talvez seja o que mais facilmente você consegue visualizar o resultado, né? Você já tem um produto pronto, né? Um produto baseado na web, um produto móvel. Hoje em dia, na verdade, a plataforma não é mais tão importante. Já tem um produto pronto e o que eu quero fazer é substituir um usuário humano por um robô para fazer isso, né? Então, talvez por causa
aparente facilidade, se priorize começar a automação de teste por o teste funcional, né? Na verdade, se você tiver mais de 60% da cobertura de automação automatizado, isso não é um bom indício, isso é ruim. E observa que quando a gente fala cobertura, a gente se refere à quantidade de funcionalidades com testes funcionais automatizados, né? E não o percentual de tempo ou de custo investido na automação de testes. Se a gente pensar em termos de percentual de tempo ou de custo, esse percentual é bem menor que esses 60%. Ou seja, automação de testes funcionais, em termos de prioridade, não é a prioridade. A gente deve priorizar os testes unitários, priorizar os testes de integração, porque com isso a gente consegue um grau de benefício em relação ao nosso investimento muito maior, né? Então, tendo dito isso, quando a gente fala de teste funcional, a gente tem que priorizar a inclusão de funcionalidades que já estejam com uma interface com o usuário estável, então que não esteja a frequência de mudança, de evolução, não seja muito frequente, seja baixa, né? Aquelas funcionalidades que sejam as mais complexas, ou que têm maior propensão a erros, e avaliar a dependência de outras aplicações, né? Então, aquela funcionalidade que tem uma dependência com outras aplicações que não necessariamente têm a disponibilidade garantida no ambiente de testes, é uma funcionalidade que deve se tomar um certo cuidado na hora de decidir realizar a sua automação, né? Porque, principalmente dependendo da complexidade, da quantidade de ambientes que vocês tenham, né? Também a gente deve procurar priorizar funcionalidades cujos testes tenham, vamos chamar de uma vocação para automação, né? O que seria um teste com vocação para automação? Eu tenho um volume alto de saídas, os resultados são resultados que são estáveis, né? Dado determinada entrada, sempre a gente vai ter a mesma saída, ou, caso não seja essa a situação, seja possível medir a tolerância, né, da diferença que você tem entre as execuções para poder automatizar. Ou então, você tem entradas que exigem uma combinação muito grande de campo, de dados, né, que você, para conseguir cobrir, né, os principais cenários aí, com os mesmos passos, você precisa ter um trabalho muito braçal de fornecer entradas, né? Então, esse tipo de coisa, esses dois itens aí são itens que indicam funcionalidades cuja tem vocação para automação de teste. Outro ponto aí também relevante é a necessidade de testar em diferentes ambientes de hardware, software, né? Hoje, quando você pensa em browsers, você tem uns 3 browsers que são os mais usados. Só que dentro desses browsers, quantas versões você tem, né? Por exemplo, fazendo um paralelo, eu carreguei aqui no ambiente do curso a apresentação e acabei percebendo que a fonte que eu estava usando não era suportada aqui pelo ambiente, né? Então, quando a gente faz testes automatizados, a gente simplifica, a gente facilita a avaliação do funcionamento do produto dentro de diversas plataformas, né? Essa questão é uma questão até que já tem até nome, né? O pessoal fala o cone ao invés da pirâmide, né? O cone é a pessoa priorizar os testes de interface com o usuário, ao invés de priorizar os testes unitários
e os testes de sistema, né? Então, a ideia é que seja exatamente o inverso, que você invista a maior parte dos seus recursos nessa infraestrutura, principalmente por causa da sua estabilidade em relação aos testes funcionais, e que você selecione para os testes funcionais aquele que realmente tem vocação, aqueles que realmente te trazem o melhor custo-benefício, né? Uma coisa que a gente percebe, assim, no que tange a automação de testes, é que o cara que vai trabalhar com teste é um cara que não gosta de programar, né? Normalmente o cara que vai trabalhar com teste, o negócio dele é achar defeito no trabalho dos outros, né? O perfil dele não é o perfil de cara que programa, né? Sem dúvida, isso é uma frase assim, que é um tanto quanto generalista, né? Não pretendo que isso seja uma verdade universal, mas é um fenômeno bastante comum, né? Então, o cara tem muito apelo a essa lógica de record e playback, né? Usar aquelas ferramentas como se fosse uma gravação de macro do Office, né? Mas é falso, porque por mais que as ferramentas, né, elas façam propaganda dessas características, o cara tem que programar, né? Então, o cara, para fazer automação de teste, ele tem que programar. Essas características de record playback, elas são características úteis, né? Elas ajudam. Agora, ela é um ponto de partida. A partir desse trabalho de record playback, o sujeito vai aperfeiçoar aquilo, né? Agora, não entre em pânico, né? Eu tive contato com esse universo de automação de teste, e hoje, se eu precisar fazer um script de automação, Selenium eu sei fazer, né? Então, existe bastante conteúdo já disponível, de tal forma que não se trata do sujeito desenvolver uma arquitetura sofisticada, né? Já existem mecanismos prontos para você manipular os objetos, para você consultar, de tal forma que mesmo uma pessoa que não tem assim, uma vivência de programação, ela consegue, com pouco esforço, integrar esses recursos de teste, né? Quando a gente olha sobre o aspecto metodológico, o aspecto de modelos de referência sobre automação de testes funcionais, né, a gente tem bastante referência quando a gente fala de teste unitário, né? Você fala de TDD, você fala de testes de APIs, você tem até bastante material sobre isso. Agora, quando você fala de teste funcional, você tem assim, algumas diretrizes, mas algo assim, bastante superficial, né, em geral. A gente não tem assim, uma metodologia com um objetivo específico de se automatizar os testes funcionais, né? Então, a gente apresenta aqui uma visão nossa de 6 objetivos que nós vemos que têm que ser alcançados quando se monta uma estratégia para automação de testes funcionais, né? Então, a primeira etapa aqui seria a coleta dos requisitos e a análise das necessidades de prova, de teste, né? Como eu comentei, os requisitos do teste são, na verdade, produtos do desenvolvimento de software, né? Os requisitos da automação de teste são os produtos do desenvolvimento do software. Em seguida, o desenvolvimento e projeto dos casos de teste, dependendo da maturidade que a organização tiver no que tange à disciplina de testes, esse item 2, ele praticamente some, né? Porque
Se você já tem essa cultura de elaborar cenários de teste, de estruturar os seus passos de teste de maneira que a parte intrínseca do desenvolvimento inclua esse trabalho, possivelmente esse item 2 vai ser algo bastante leve comparado aos demais. Outro ponto importante diz respeito à reutilização. Eu comentei que é bastante simples trabalhar com essas ferramentas. E por que é bastante simples? É muito fácil você caminhar para uma tendência de codifique e remenda, né? Porque é muito fácil. Só que quando você pensa num plano corporativo, quando você pensa na escala, isso é algo assim perigoso, porque ainda mais quando a gente fala de testes funcionais, né, que você tem uma certa instabilidade aí nessa questão da interface, né? Então, o item 3 diz respeito a você criar e procurar identificar o que você pode aproveitar do que já foi feito e o que você pode gerar de tal forma que seja aproveitado no futuro, né? Então, um exemplo bobo aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Você tem uma tela de login, né? Então, para você chegar até determinado ponto, várias transações vão ter que passar por aquela tela de login, né? Então, é você analisar se você já tem aquilo pronto na sua biblioteca, como eu comentei, um exemplo bobo, né? De tal forma que você não tem que refazer algo que já esteja pronto, né? Enxergar, esse item 3 é o que viabiliza você enxergar os recursos de teste como um ativo corporativo, não só um ativo de um projeto, né? O item 4 diz respeito ao desenvolvimento propriamente dos scripts de teste. O 5, a execução. Opa, peraí, Cadu, como assim? A execução dos scripts. A execução é algo que é desconexo do desenvolvimento, né? O que acontece? Quando a gente fala de teste funcional, é inevitável que você tenha teste funcional, chamar de headful, né? Existe o teste headless, que você põe para rodar e depois você só olha os resultados, mas inevitavelmente na prática você tem a figura também dos testes em que você tem um monitoramento de um testador ali, né? E por fim, o item 6, assim como o item 1 tem um pouco disso também, tem como objetivo avaliar a questão de lições aprendidas, ver o que pode se melhorar em termos desse programa de automação de testes, né? Então, essas seriam as atividades operacionais e teria todo um trabalho aqui de acompanhamento, monitoramento dessas 6 etapas aí do teste automatizado, né? Então, só para repassar alguns pontos que talvez eu não tenha comentado, eu tenha passado de forma muito superficial. Quando a gente fala de levantar os requisitos e analisar as necessidades de teste, a gente está falando de pegar os resultados que a gente teve do desenvolvimento, então, requisitos, arquitetura, né, documentação de testes manuais, que foi gerado pelo desenvolvimento, então avaliar esse material com o objetivo de identificar qual é a melhor solução para pegar aqueles requisitos e selecionar os que são oportunos, né, de automatizar. E já nesse momento inicial, tem em perspectiva a questão de custo-benefício. No mínimo, uma visão racional de custo-benefício, né? Porque o ideal seria ter uma avaliação de ROI, né? Mas uma avaliação de ROI é bastante complexo. Já uma avaliação de custo-benefício é algo mais simples de se alcançar, é você avaliar o quanto
seria o custo manual repetido tantas vezes quanto as necessárias, versus o custo de automão, né? Então, quantas vezes eu espero, quantas vezes eu espero investir naquele robô, naquela automação. E, nesse momento preliminar também, ver se tem algum gap, alguma lacuna, né? Por exemplo, a minha ferramenta eu só tenho suporte a determinado browser, e esse novo projeto, ele tem como um dos requisitos do projeto um suporte a outro browser que até então minha ferramenta não suportava. Então, eu tenho que fazer uma configuração, tenho que customizar, tenho que buscar alguma alternativa no mercado, né? Então, já para não se deparar com isso lá na frente, né? Então, logo de início, você já identificar essas lacunas aí que você possa encontrar. Essa segunda etapa aqui, eu comentei que se a gente tiver uma maturidade alta em cultura de testes, né, na organização onde se aplicaria essa automação de testes, essa etapa seria bem curta, né? Porque quando a gente fala de casos de teste, os casos de teste manuais já cobririam tudo que eu precisaria em termos de automação, né? Então, aqui no caso, pegar os casos de teste manuais, selecionar aqueles casos de teste que eu vou automatizar, avaliar esses casos de teste manuais, se eles são completos ao ponto, né, de atender ao propósito da automação de teste, que foi identificado anteriormente, implementar esses casos de teste manuais, ou seja, eu vou executar esse caso de teste manual. Porque se eu pretendo fazer um robô, uma das coisas que eu preciso entender é como a coisa funciona, né? Então, ao executar esses casos de teste, né, eu vou ter a oportunidade de entender melhor o que eu vou precisar implementar no comportamento do meu robô, né? Analisar os informes de execução e os erros dos testes manuais, porque, afinal, esses informes serão os informes, ou pelo menos devem cumprir o mesmo objetivo que o meu robô deve gerar, e ver como que eu vou organizar esses casos de teste em termos de uma estratégia aí de automação, né? Então, essa seria a etapa de desenvolvimento e projeto dos meus casos de teste. Esse próximo item é analisar os objetos de automação. Aqui está objetivos, mas foi um problema aí na tradução. Na verdade, são os objetos de automação. Então, é um momento quando eu vou adequar o meu, chamar de framework de testes, né, minha biblioteca de recursos de teste, com o objetivo de potencializar a reutilização, né? Então, analisar os recursos que estão implementados na biblioteca, planejar como vai ser a reutilização do que já tem disponível, para não começar um trabalho aí de codifica e remenda, ou ficar tendo uma redundância dos objetos que eu vou produzir, e identificar o que eu tenho a agregar nessa biblioteca em termos de recursos de teste, né? Qual tipo de comportamento na interface gráfica que não tem disponível nas ferramentas, que não tem disponível no meu framework, na minha biblioteca, que eu queira, que eu veja como oportuno, né, agregar na minha biblioteca de testes. Uma vez que eu tenho isso, agora é pôr a mão na massa, né? É interessante comentar que esse trabalho de automação de teste, ele é intrinsecamente próximo ao desenvolvimento ágil, né? Então, essas etapas anteriores que eu comentei, à exceção da primeira, elas não geram, assim, muitos documentos, muitos artefatos, né? Na verdade, o que se espera é que esse tipo de avaliação seja documentada na própria ferramenta que vocês utilizem de ciclo de vida, na própria ferramenta que vocês usem de gestão de testes, né? Então, quando a gente fala aqui desenvolvimento dos scripts, qual que é a nossa visão? Não quer dizer que o sujeito ele não tenha já
começado a desenvolver antes. Não. Todo esse trabalho que foi feito anteriormente, ele já coloca no formato de seus scripts, né? Eu costumo chamar de cascas. Então, por exemplo, eu não tenho ainda o miolo daquele script, no entanto, já tem a casca dele, né, definida. E o objetivo que eu pretendo com ele ali definido. Né? Então, na hora que o cara for desenvolver, é quando ele vai pegar aquelas cascas, né, e desenvolver a partir daquelas cascas. Né? Então, essa etapa é onde o sujeito define os scripts de teste, programa, né? E atualiza a biblioteca com os componentes. Né? Então, a próxima etapa é onde eu vou executar esses scripts. Então, aqui, o que eu acho que vale a pena destacar em relação ao que eu tinha comentado antes é sobre a questão de gestão de defeitos. Né? Da mesma maneira que a gestão de defeitos se aplica aos testes manuais, eu tenho também gestão de defeitos nos testes automatizados. Né? Então, tem que se criar o defeito, tem que se acompanhar aquele defeito. Uma coisa interessante no teste automatizado é que a parte da criação do defeito pode, inclusive, ser considerado na automação. Né? Então, quando você encontra o defeito, o próprio robô já abre o reporte, o informe daquele bug como parte do seu comportamento. Né? E, por fim, a questão da validação e revisão do programa de automação. Né? Então, a revisão do que essa experiência agregou para mim em termos de testes automatizados funcionais. Né? Esse escopo que eu escolhi foi bem escolhido, além das condições estabelecidas para priorizar uma funcionalidade, para priorizar um caso de teste, se identificou alguma outra condição, né? Se identificou algum problema que a gente precisa resolver, né? Então, quais ações corretivas que isso aí geraria. Né? Eu acho interessante posicionar essas etapas assim, e comparar com o ciclo de desenvolvimento. Né? Então, aqui em cima, eu tenho o ciclo de desenvolvimento. Eu escolhi um ciclo de desenvolvimento ágil, porque é o que hoje as pessoas estão buscando, né? A pior das hipóteses é algo que está na moda. Né? Mas essa lógica que eu vou comentar, ela funciona perfeitamente para quem trabalha com desenvolvimento baseado no RUP, e funciona também para quem trabalha com desenvolvimento sequencial, com a ressalva que no desenvolvimento sequencial eu vou ter só uma onda de desenvolvimento, né, e não diversas ondas. Né? Então, eu tenho aqui o trabalho preliminar, que é o trabalho de montar o backlog, de preparar o escopo, né, o scoping para o meu desenvolvimento. E eu tenho a primeira onda de desenvolvimento. Nessa primeira onda, eu não recomendo que vocês abordem a automação de teste funcional. Mas, Cadu, cara, o desenvolvimento ágil não prega que eu já tenho automação ali dentro, que não tem, sem dúvida. Mas, como eu comentei, quando a gente fala aqui de automação de testes funcionais, eu estou me referindo ao teste da interface com o usuário, né? Não é o teste de sistema, o teste de aceitação. Não é o teste unitário, não é o teste de API. Né? O teste unitário, obviamente, ele tem que nascer, o teste unitário automatizado, ele tem que nascer junto com o desenvolvimento do produto. Né? Não tem o menor sentido fazer isso de maneira desconexa. Agora, para o teste funcional, o que eu recomendo é que o trabalho feito antes da primeira release, ele seja utilizado, na verdade, para o estudo de viabilidade, né? Para você fazer uma avaliação do custo-benefício global, qual perfil de funcionalidade que você vai automatizar, avaliar se a tua ferramenta tem alguma lacuna, né? Então, para ver se tem se aquela situação, vamos chamar assim, de absurdos, né? Imagina,
qual o sentido de fazer automação de teste funcional para um negócio que vai rodar uma vez, né? Por exemplo, um sistema para as Olimpíadas, um sistema para um evento pontual, né? Então, é o que a gente está chamando aqui de um estudo de viabilidade, né? Quando eu termino essa primeira onda de desenvolvimento, aí na verdade, a primeira release, né? Quando eu homologo aquela primeira release, né, após a homologação daquela primeira release, aí em algum outro momento posterior, observa que não precisa ser imediatamente depois, né? Nesse estudo de viabilidade, uma das coisas que se avalia é exatamente isso. Vamos supor que foi feita essa primeira release, e nessa primeira release ainda está instável essa questão da interface com o usuário, né? Então, o importante é que seja depois da homologação dessa primeira release. Aí eu vou começar a projetar, construir e homologar a automação de teste que vai gerar uma solução de automação de teste, uma solução de teste automatizada. No desenvolvimento subsequente, essa solução que foi desenvolvida, ela vai cumprir o papel de suporte aos testes regressivos em outras ondas de desenvolvimento. Né? E, ao final dessa outra onda, eu, como parte integrante ali daquele projeto, né, eu vou fazer o projeto, a construção e a homologação de uma atualização dessa solução de automação de testes do produto em questão. Então, como vocês podem ver, nós recomendamos que a automação de teste funcional não seja uma coisa solta, ad hoc. Ah, que legal! Essa ferramenta é muito fácil de usar, muito interessante, vou começar a automatizar tudo. Eu sugiro que vocês não façam dessa forma. Eu sugiro que vocês integrem essas decisões e essa implementação do teste automatizado funcional à sua metodologia, à sua estratégia de desenvolvimento de sistemas. Né? Então, para concluir, a gente fala que a automação de testes funcionais, aplicada aos testes de regressão, promove uma utilização de recursos humanos onde eles são melhores aplicados, né? Análise crítica, identificar cenários, aqueles pontos que a gente comentou antes. Né? E uma frase muito comum no design de produto, ela se aplica perfeitamente à questão de automação de testes funcionais, less is more. Né? Automação é muito importante. Hoje em dia, você pensar em desenvolvimento sem automação é olhar o passado e não olhar o futuro, mas se a gente pensar em termos de montante de tempo a ser investido, eu tenho muito mais volume de teste unitário, de teste de integração, que propriamente dito o teste funcional. Né? Então, no teste funcional, prioriza aquilo que é importante e a gente apresentou alguns critérios aí para vocês selecionarem o que é importante. As ferramentas são alucinantes, né? Você pega um FT, você pega o Selenium não, mas as ferramentas que são construídas em cima do Selenium, né, são muito, comparado a antes dessas ferramentas, né, elas são assim fantásticas, mas elas não são mágicas, né? Elas dependem da qualidade que você tem nos seus casos de teste. Quem sabe, né, como eu comentei, com a inteligência artificial, a gente no futuro aí tenha a possibilidade de fazer uma automação que não dependa tanto dos casos de teste, né, e uma própria ferramenta gere para você essas coisas, mas não é o nosso momento atual. Né? Então, no mínimo, você fazer uma avaliação de custo-benefício ou uma avaliação de retorno de investimento é fundamental para você combater o mito mais importante que a gente deixou para o final, que a automação de provas é caro demais. A gente vai conversar com os nossos clientes sobre automação de testes funcionais, para isso é caro demais. É caro demais porque nós tomamos esses cuidados que a gente está colocando aqui. Né? Então, o que torna caro demais
é você desperdiçar recursos, né? Queria convidar vocês aí para os nossos próximos eventos, né? A gente separou um tempinho aí, se alguém tiver alguma consideração, tiver alguma questão que queira debater, e eu vou colocar aqui no ar uma pesquisa, né? Para vocês darem feedback aí desse evento, né? Uma coisa que a gente tem que descobrir o que acontece é que os nossos eventos em português, eles têm uma participação muito menor do que a participação que a gente tem dos em espanhol, né? A gente está com mais de 100 pessoas inscritas no espanhol, pelo que eu tive de informação, é que a gente está com 4, 5, 6 poucos participantes, né? Então, senhores, acho que a gente vai encerrar de maneira rápida esse espaço para questões. Algum comentário que os senhores gostariam de fazer? Obrigado, Ida, pelo seu feedback. Esse material, ele foi fruto não de uma pesquisa teórica, acadêmica, mas de um projeto de mais de 6 meses para a implantação de uma metodologia de teste automatizado numa grande instituição financeira brasileira, né, com milhares de analistas. Então, a gente procurou extrair a síntese da síntese desse trabalho, de tal forma que a gente conseguisse ter uma informação de uso geral, né, e que a gente conseguisse passar num espaço de tempo tão curto. Senhores, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e uma boa noite a todos.